Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, desejamos que a nossa humilde seara frutifique em todas as mentes e corações, que todos sintam na verdade eterna a genuína fonte de alegria, convencidos de que é a sabedoria do Evangelho que nos fará verdadeiramente felizes. Faze, amigo incondicional, que nos tornemos livres da satisfação equivocada dos nossos estreitos sentidos, para que, libertos, possamos visualizar e vivenciar os valores infinitos do Espírito imortal. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides Mendonça. Bom dia, Cássio Freires. Bom dia, amigo. Nós nos abraçamos com a certeza de que a paz de Jesus se nos faça em todos os momentos das nossas vidas. Produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Sementeira Cristã e sua primeira sessão. Os Espíritos Superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 522. A pergunta: o pressentimento é sempre uma advertência do Espírito protetor? A resposta: o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um Espírito que vos quer bem. Está também na intuição da escolha que se fez, e aí está a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das principais fases de sua existência, quer dizer, do gênero de provas nas quais se obriga. Quando as provas têm um caráter marcante, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto, despertando como pressentimento quando o momento se aproxima. Se a geração presente é mais avançada que a geração passada, porque a que nos sucederá não poderá ser mais que a nossa. Ela o será pela força das coisas. Primeiro porque, com o surgimento de cada geração, vão desaparecendo a cada dia os defensores dos velhos abusos, e assim a sociedade se forma, pouco a pouco, de elementos novos despojados dos velhos preconceitos. Sementeira Cristã apresentará no final do programa resposta à pergunta da nossa prezada ouvinte Carmen Lúcia. Ela reside no Residencial Paraíso. A Carmen indagou a equipe do Idefran. Minha irmã, de 18 anos, apresenta sérias crises que parecem nervosas, mas, especialista da neurologia, fez diversos exames e nada foi constatado que denunciasse qualquer doença neurológica. Eu pergunto, o problema dela pode ser espiritual? E se for, o espiritismo tem solução? Como? Minha cara Carmen Lúcia, vamos saber isso no final deste programa. Em segundo lugar, diante do progresso, os homens estudam e aprendem a aplicar-se na superação dos obstáculos. Daí a certeza de que o progresso no sentido do intelecto e a evolução no sentido moral
tornam-se incontestáveis. Hoje vamos rodar a entrevista que o nosso companheiro Felipe Salomão realizou com o confrade Moacir Costa de Araújo Lima, professor de física, escritor e empenhado divulgador da doutrina espírita, e que a concedeu por ocasião de sua vinda a Franca para concorrida palestra. Ouvintes do Sementeira Cristã, muito bom dia. Estamos hoje na presença do professor Moacir Costa de Araújo Lima, de Porto Alegre, cuja vinda à nossa cidade sempre é motivo de alegria, ele que já é visitante de Franca há tanto tempo. Então passamos o microfone para as saudações do professor Moacir. A minha saudação inicial aos companheiros de ideal espírita da cidade de Franca e a todas as pessoas que, mesmo não sendo espíritas, talvez o sejam sem saber, porque realizam na sua prática do dia a caridade cristã e utilizam aquele sentimento de fraternidade que é marca registrada das pessoas em bom estágio de evolução espiritual. Professor, a sua área de conhecimento e pelas palestras que o senhor tem feito aqui na nossa cidade é a área da ciência. Na sua opinião, o que é o bóson de Higgs? O bóson de Higgs tem um detalhe muito interessante que aconteceu também com outras partículas, mostrando a capacidade de criação, a inteligência humana, porque a matemática é uma criação nossa e nos permitiu, como uma preciosa ferramenta, descobrir coisas novas no universo. Até é interessante a gente ver que é uma questão de ter muita fé, só que é uma fé raciocinada. Há bastante tempo, no início da década de 30, no século passado, um físico descobriu matematicamente uma partícula. Esse físico francês chamado Dirac estava fazendo um cálculo da fórmula para a massa e a carga do elétron. E encontrou para a carga do elétron dois valores simétricos. Esse valor negativo, que todo mundo conhece, a carga do elétron é negativa por uma convenção nossa, mas haveria um corpo, de acordo com esta equação matemática, que teria exatamente a mesma carga do elétron, só que de sinal oposto. E ele chamou essa partícula de antielétron. Essa previsão matemática deu início aos estudos da antimatéria. Na época, todos os físicos recusaram essa teoria, isso não poderia existir, mas veja, ele acreditou tanto nas equações matemáticas que ele disse, se a equação está falando isso, isso é verdade. E foi na década de 40 que numa câmara de nebulização se descobriu o rastro de uma partícula que pela curva feita só poderia ser o chamado antielétron. Hoje ninguém mais duvida da antimatéria, é assunto tranquilo de pesquisa. A teoria das cordas. Os físicos estavam revisando as equações de Euler, que tinham mais de 100 anos. E de repente, com a fé na matemática, ou seja, a fé em nós mesmos, que a matemática é a criação do gênio humano, eles disseram, olha, isso aqui está descrevendo uma partícula que não tem massa, mas vibra. Vamos chamar supercordas. Quando apresentaram pela primeira vez a teoria aos seus pares na universidade, o físico responsável pela teoria disse o seguinte, que a repercussão foi tão ruim que o primeiro resultado foi um encontro prolongado dele com Jack Daniels, aquele bourbon americano. Ou seja, ele se embebedou, tal o desgosto causado pela repercussão entre os físicos da sua teoria. Hoje, não precisa dizer, é a teoria da moda. E o mesmo aconteceu com o bóson de Higgs. No quebra-cabeça de partículas, porque existe uma descrição particular do universo e outra energética. Dentro da descrição através de partículas faltava uma explicação. Tudo começou com o Big Bang, aquela grande explosão, e as partículas se expandiram. Mas se não houvesse aquela lei da atração, matéria atrai matéria, não haveria a condensação de poeira estelar, não haveria formação de estrelas, não haveria formação de planetas. E faltava explicar então por que os corpos têm massa. Por que matéria atrai matéria? Porque existe massa. E por que existe massa? Isso faltava explicar. Bem, Higgs, através de equações matemáticas, previu a existência de uma partícula cuja propriedade fundamental seria dar massa aos corpos. Dentro dessa teoria particular, eles sempre tentam descobrir uma partícula responsável por cada fenômeno que acontece. 40 anos depois, agora, no final do ano passado, no reator nuclear, no colisor de Hadrons, lá da fronteira da França com a Suíça,
se descobriu a existência do bóson de Higgs, sem tocar, sem pegar, sem ver, apenas pelo rastro deixado em câmara de nebulização. E Higgs teve a alegria de verificar a descoberta de uma partícula que ele previu matematicamente 40 anos antes, ainda vivo, e celebrou essa descoberta. É muito interessante para quem estuda filosofia da ciência e espiritualidade notar, eu contei agora 3 casos em termos de física. Nós podemos dizer que nesses 3 casos houve intuição, porque a matemática é uma criação da mente humana, houve intuição, houve fé raciocinada e houve comprovação da fé. Quais as consequências práticas da descoberta do bóson de Higgs? Ele é mesmo o tijolo de Deus, a partícula de Deus? Essa expressão partícula de Deus, de que os físicos não gostam, não é uma expressão lá muito feliz, mas seria a partícula inicial porque ela daria essa propriedade. Nós sabemos que todos os corpos têm massa. Essa massa é atraída, por exemplo, aqui pela Terra e dá o peso dos corpos. Então, numa linguagem mais simples, nós podemos pensar a quantidade de matéria que forma um corpo. Mas o que faz isso aparecer? Então, a física quer a explicação para esses fenômenos. Existem algumas teorias na física que visam simplesmente, como a filosofia fez muito tempo, explicar o universo. Infelizmente, no decorrer da história do conhecimento, houve um movimento chamado esclarecimento que quis tirar o mito de todas as coisas. Terminou tirando a poesia de tudo e se transformando ele mesmo num mito. A consequência grave do esclarecimento foi o seguinte: deixamos de ter aquele interesse da filosofia, de saber a verdade pela verdade, de buscar o saber pelo saber, e passamos a ser utilitaristas. Então, ao invés de respeitar a natureza, o conhecimento científico passou a ser um conhecer para dominar. Eu quero conhecer a natureza para poder dominá-la. Vejam a consequência grave, perversa disso no ser humano. Eu quero conhecer o meu amigo para saber como eu posso usá-lo. Me interessa a saúde dos animais para saber em que ponto eles podem ser úteis aos meus interesses. Isso aconteceu e desviou muito o conhecimento científico. Então, de um lado, nós temos a pesquisa nuclear, que é para gerar energia, para iluminar ou destruir cidades, mas a energia é a mesma, e também outros físicos que especulam os porquês do universo, querem chegar a uma origem. O bóson de Higgs veio a explicar exatamente por que os corpos têm massa. Se nós admitirmos a existência dessa partícula, agora comprovada, nós podemos explicar por que matéria atrai matéria, por que os corpos têm massa. Antes a gente sabia, matéria atrai matéria, mas por quê? O que dá a matéria para os corpos? Como isso é um elemento profundamente ligado à criação, alguns passaram a chamar essa partícula de a partícula de Deus, esse bóson de Higgs, agora descoberto. Mas é interessante verificar que isso pertence àquele ramo da física em que as pessoas querem especular, saber a verdade, pelo prazer que a verdade nos traz. O universo é feito de quê? Eu posso pensar nisso, eu só quero saber de que é feito o universo para descobrir como eu posso usar essas coisas a meu favor. Mas eu também posso querer ter o prazer do conhecimento, o prazer da sabedoria. E aí, a física tem usado um método que muitos não notaram, mas foi um método criado praticamente, quando não existia esse nome, por Allan Kardec, que é o chamado método abdutivo. Higgs, pela matemática, disse, existe uma partícula. Não podia pegar, não podia medir, não podia ver. Mas sabia que para explicar o funcionamento do universo, essa partícula era necessária. E que todos os fenômenos que nós conhecemos não negam a existência dessa partícula. Alguns precisam dela e outros confirmam a sua existência. Isso é uma chamada confirmação abdutiva. Quando Allan Kardec disse, mesa não pode ser magnetizada, deve haver uma manifestação inteligente. Então, em termos que não eram os da época, hoje nós poderíamos dizer o seguinte, ele postulou a existência do espírito e analisou o universo e as pessoas à luz dessa postulação, desse método abdutivo, e chegou à conclusão que os fenômenos da natureza e principalmente do homem só eram devidamente explicados com a existência da entidade espiritual. A física hoje fala se há possibilidade de partículas menores ainda do que o bóson de Higgs. Quando nós chegamos a essa dimensão, antes do bóson de Higgs, por exemplo, se conhecia o neutrino do elétron, essas partículas elas são muito estranhas para o nosso vocabulário do dia a dia. Porque quando nós pensamos numa partícula, nós pensamos numa bolinha.
Na verdade, essas partículas são ditas hoje pelos físicos mais avançados como possibilidades da nossa consciência. Então, a materialidade dessas partículas é altamente discutível. O neutrino do elétron, por exemplo, ele tem materialidade por 1/3600 avos de segundo. Divida um segundo em 3.600 intervalos de tempo iguais. Um deles é o tempo longuíssimo de duração como matéria do neutrino do elétron. Então, essa fronteira entre matéria e energia está hoje absolutamente nebulosa e se comprovou definitivamente aquele dito de Chico Xavier através de André Luiz, quando ele disse que matéria era luz coagulada. Hoje nós sabemos que tudo que existe resulta da vibração de pequenos filetes de energia chamados supercordas, que ao vibrar produzem a matéria e todas as suas características. Filete de energia é filete de luz. Matéria é luz organizada, é energia organizada. E aí se impõe também uma consequência, uma conclusão filosófica. Se a matéria é energia organizada, o poder de organizar não é da matéria. E qual poder é esse? Esse poder de organizar é aquilo que se atribui à causa primeira de todas as causas. A consciência cósmica de que muitos falam os físicos, ao grande arquiteto do universo, ao supremo maestro da sinfonia cósmica, enfim, aos vários nomes que se dá a Deus. Professor, pode-se dizer que o bóson de Higgs seria o ponto de contato entre a matéria e o fluido cósmico universal primitivo? É possível pensar dessa maneira, e mais interessante ainda, nós temos o detalhe da teoria das cordas. Porque quando Kardec disse que os elementos se transformavam, que existia essa possibilidade, pela física da época isso não existia. Não haveria aquele elemento primitivo. E hoje nós entendemos que as supercordas são um elemento primitivo, porque tudo que existe, qualquer tipo de átomo que exista e qualquer partícula de partícula que venha até ainda a ser descoberta, resulta das supercordas. Então a supercorda é o elemento primitivo. É o que se chamou, quem sabe, fluido universal, na falta de um vocabulário mais adequado para a época. Às vezes as pessoas não entendem que as mensagens espirituais são dadas também de acordo com o vocabulário da época, para serem entendidas. Na codificação se fala em fluido elétrico. Hoje a física não fala em fluido elétrico. Não há o que se pensava ser o fluido elétrico, mas explicava o fenômeno. E também o codificador e os espíritos sabiam que essa evolução da parte científica viria por si mesma, viria com o tempo. E existem muitas coisas que a gente utiliza até hoje como força de expressão. Nós não dizemos às vezes para uma pessoa, vê bem o que tu vais dizer. É impossível ver o que vai dizer. Então, esse perfeccionismo exagerado não conduz a absolutamente nada. E a ideia do elemento primitivo está consubstanciada hoje na teoria das cordas, porque tudo que existe foi vibração. Pelas suas afirmativas, parece que a física está caminhando para a descoberta do mundo espiritual. Eu diria que está caminhando a passos largos, inclusive com outros ramos da ciência. A parapsicologia hoje mudou de nome, é chamada Noetic Science, ciência noética. Não quer dizer absolutamente nada, porque até aqui no Brasil, o nosso grande pesquisador Hernani Guimarães Andrade já havia proposto uma mudança de nome, porque a parapsicologia não trata apenas de fenômenos psicológicos, trata também de fenômenos biológicos, de fenômenos da física. Lembra quando ele propôs a mudança do nome para psicobiofísica? É mais ou menos o que está acontecendo agora, porque tem um campo muito amplo. E com essa lei da física quântica da interconectividade, as experiências de transmissão de pensamento, de transmissão de emoções, em ambientes blindados a qualquer tipo de radiação eletromagnética, se tem multiplicado, como a existência dos geradores aleatórios, que vão produzindo o algarismo 0, 1 alternadamente, e sem qualquer processo de obtenção desses resultados. E no fim do dia se verifica que quando há alguns acontecimentos extraordinários, isto muda. Como mudou o campo magnético do planeta por ocasião do atentado às Torres Gêmeas. Satélites captaram mudança nas vibrações eletromagnéticas do planeta quando o atentado ainda estava em execução, ainda não havia sido consumado. Então há várias relações nesse sentido, e hoje muitos físicos já estão dizendo abertamente que o interessante é mergulhar no mistério. E tem dito também que o universo é lógica e matematicamente inconsistente sem a ideia de uma consciência criadora. Nesse terreno, então, da filosofia da ciência, em que nós não temos aquela
decidibilidade do tipo falso ou verdadeiro, mas a ciência está mostrando que a explicação conveniente do universo não mais pode ser atribuída ao acaso. E o que dizer com relação aos fenômenos espíritas e mediúnicos com a física quântica? Os postulados da física quântica, nós temos que entender bem esse detalhe. Se nós pegássemos as ideias do mecanicismo, que originaram o materialismo realista, não havia nenhum suporte científico para a manifestação espiritual. Não havia possibilidade de tentar explicar isso cientificamente. Foi quando Descartes, por aquela acomodação muito conveniente, que ele era inteligentíssimo, escreveu o Tratado do Método, um dos primores da inteligência humana, mas cedeu às circunstâncias e disse de repente: a religião cuida do sagrado, por religião entenda-se a católica naturalmente na época, e a ciência cuida do material. Hoje isso está completamente subvertido, não é mais isso aí. Há teólogos como Michael Ledwith que participam quase que mensalmente de reuniões com físicos para achar essas pontes entre a ciência e a espiritualidade. Se acredita que, assim como o século passado derrubou a fronteira entre matéria e energia, o século atual vai derrubar a fronteira entre ciência e espiritualidade. Então, do ponto de vista da nova ciência, que diz que nós somos emissores e receptores, que nós somos energia e que nós só conseguimos captar aquelas frequências em que somos capazes de vibrar, nós temos aí uma linha, uma abertura extraordinária para a explicação do fenômeno mediúnico, e nada do que se diz no espiritismo e no espiritualismo em geral está em conflito com a nova ciência. Não quer dizer, como algumas pessoas mais apressadas afirmam, que a física quântica está provando o fenômeno A, B ou C. Não. A física quântica está descrevendo um universo em que tem perfeito cabimento o estudo do fenômeno mediúnico, entre outros tantos. O senhor está lançando o último livro da trilogia sobre quântica, e que tem o título Quântica, Espiritualidade e Saúde, que aliás foi o tema da sua palestra no Pestalozzi. O que o senhor tem a dizer sobre o livro? Bem, esse livro fecha a trilogia da física quântica, em que se procura descrever este universo da física quântica, até as dificuldades que os cientistas tiveram para essa novidade, para lançar o novo paradigma, em 3 volumes, que vão mostrando sucessivamente, e são escritos, claro, para leigos, e não para especialistas em física. Qualquer pessoa pode ler e entender. Esses livros vão mostrando essas conexões entre a ciência e a espiritualidade. O penúltimo fala na física quântica o caminho da felicidade, porque esta ciência diz que nós somos livres. Jesus disse: procurai a verdade e ela vos libertará. Então, a liberdade é uma condição de felicidade do ser humano. E a ciência antiga, assim como as religiões antigas, não nos permitiam isso. Tudo estava escrito, o nosso destino estava pré-estabelecido, não tínhamos livre-arbítrio. Então essa ciência nos traz novos ares de liberdade, de capacidade de escolha e de felicidade. Isso nós tratamos em Quântica, o caminho da felicidade. Muitos até estranharam o título, mas é óbvio que é um caminho da felicidade, o conhecimento. E esse, que é o mais recente e encerra a trilogia da Quântica, trata da nossa saúde, de como a prática, a vivência da espiritualidade pode influenciar, isso provado por estudos da Universidade de Duke, de Harvard, estatisticamente, como isso pode influenciar e influenciar na nossa saúde. Como é bom, então, e até útil, se quisermos um conceito mais prático, nós termos uma vivência da espiritualidade. E a razão é muito simples. Nós atuamos, de um modo resumido, em 3 planos: o físico, o psicológico e o espiritual. E não podemos descuidar de nenhum deles. Se nós descuidarmos da nossa saúde orgânica, nós estamos mal. Pois também não podemos descuidar da saúde psicológica e não podemos relegar a saúde espiritual, deixando de lado todas essas possibilidades que nós temos de contato, de manifestação de energia e de progresso. Nós queremos informar aos nossos ouvintes que todos os livros do professor Moacir estão disponíveis na livraria do Idefran. Os 3 livros da trilogia sobre quântica e também os demais livros que ele publicou, porque ele é autor de 10 títulos que estarão disponíveis aqui no Idefran. E nós perguntamos ao professor,
passando o microfone a ele para o encerramento da sua entrevista, quais são os livros que o senhor já editou? Vamos ver se eu consigo me lembrar de todos eles agora. Alguns, inclusive, estão esgotados, estão para serem reeditados. Existe Parapsicologia, que se chamou Da Bruxaria à Ciência, depois ele foi reformulado, reeditado com alguns capítulos novos, chama-se Parapsicologia da Magia à Ciência. A Era do Espírito, que eu considero um ponto, um marco muito importante, que demonstra essa era que nós estamos vivendo agora, em que a ciência vai descobrir também a espiritualidade, em que assuntos como mediunidade e reencarnação não serão só de centro espírita, mas também de laboratório. Então, esse segundo foi a Era do Espírito. Depois nós temos a Nova Física e a Fé. É um livro que trata da ciência e da espiritualidade também. E existe essa trilogia da física quântica, também um livro que eu considero muito importante, Consciência Criadora. Afinal, Quem Somos, que é um livro que investiga profundamente essa nossa natureza espiritual dentro do mundo da física. A Nova Física e o Espírito são esses, a Nova Ciência e a Fé, aquele que eu havia falado antes. Então nós agradecemos muito a presença do professor Moacir mais uma vez em Franca e passamos o microfone para as suas despedidas. Eu sempre em Franca tenho a agradecer esta acolhida cordial que eu recebo, e esse certamente meu irmão de outras vidas, que é o Felipe, porque não nos encontramos e não nos estimamos, não temos esse amor, essa afinidade recíproca por acaso. Eu sempre tenho a agradecer as boas vibrações que por aqui recolho, e esse é apenas mais um de tantos encontros que nós teremos. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Essa lei está fundada sobre a certeza do futuro. Tiremos essa certeza e lhe tiraremos sua pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem, e só ela pode curar as chagas da sociedade, e ele pode julgar, pela comparação das épocas e dos povos, quanto sua condição melhora à medida que essa lei é melhor compreendida e praticada. Se uma aplicação parcial e incompleta produz um bem real, que será, pois, quando o homem fizer dela a base de todas suas instituições sociais? Isso é possível? Sim,
porque uma vez que deu 10 passos, pode dar 20, e assim por diante. Pode-se, portanto, julgar o futuro pelo passado. Já vimos se apagarem pouco a pouco as antipatias de povo a povo. As barreiras que os separam diminuem diante da civilização. Eles se estendem as mãos de uma a outra extremidade do mundo. Uma maior justiça preside as leis internacionais. As guerras tornam-se mais e mais raras e não excluem o sentimento de humanidade. A uniformidade se estabelece nas relações. As distinções de raças e de castas se apagam, e os homens de crenças diferentes calam os preconceitos de seita para se confundirem na adoração de um só Deus. Falamos dos povos que marcham à frente da civilização. Sob todos esses aspectos, ainda se está longe da perfeição. Há ainda muitas velhas ruínas para se abaterem, até que se tenha desaparecido todos os vestígios da barbárie. Mas essas ruínas jamais poderão se opor à força irresistível da justiça maior, do progresso, porque trata-se de uma força viva que é a lei da natureza, que é a lei divina. O homem quer ser feliz, disso ninguém duvida. Mas está ele se encaminhando corretamente para o rumo da luz, da sabedoria, condição indispensável que se façam efetivamente felizes? E o que se deve fazer para consegui-lo? Nada mais que um atendimento à exortação de Jesus quando disse: sede perfeitos. E observou mais: meu jugo é leve, isto é, basta que se harmonizem com os desígnios da lei do nosso Pai Celestial para que nada de ruim nos aconteça. E eis aí as portas da felicidade que tanto buscamos. Sementeira Cristã, a seguir, apresenta Em Nossa Dimensão. A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benatti. Interessante evento anual que há décadas vem movimentando os espíritas de Franca. Divaldo Pereira Franco estará conosco no dia 16 de fevereiro, próximo às 19 horas, no ginásio Pestalozzi Centro, cuja entrada, para quem não sabe, é pela rua Afonso Pena. Como dissemos, é mais uma das visitas anuais que Divaldo faz à nossa cidade e não podemos deixar de aproveitar quantos esclarecimentos nos são transmitidos. A USE Franca comunica que realizará reunião no CDI, Conselho Deliberativo Intermunicipal, no dia 24 de fevereiro, próximo, às 15 horas, no Centro Espírita André Luiz, a rua Alceu Amoroso Lima, 1765, Jardim Aeroporto 2, em Franca. O Grupo Espírita Luz e Amor ministrará o COEM, que é a sigla do Centro de Orientação e Educação Mediúnica, a partir do dia 2, próximo mês de fevereiro. O grupo se reunirá para estudo aos sábados, às 16 horas. Inscrevam-se. Telefone 9989-2439 ou pelo site www.luzeamor.org.br. Nós estivemos ainda no aeroporto Leite Lopes para acompanhar a vinda da Irmelena do Chucrodes, a Monique e a Betânia, que estavam retornando de Paris. Nós ouvimos o Cláudio sobre alguns dados que se pensa na França de hoje, inclusive em matéria religiosa. Então nós vamos acompanhando a nossa fala, porque ele está presente conosco. Sara Bernard. Exato. Esse eu tenho conhecimento. E assim, vamos pegar a França, né, que é o que eu observei? Quando se fala de religião na França, o francês torce o nariz. A França é um estado laico e muitos franceses seguem
Exatamente. Então, se você é espírita, você vai focar a questão da questão filosófica, da questão dos estudos mediúnicos, certo? A religiosidade, zero. Eu acho que por isso que o espiritismo se mudou para o Brasil, que é o campo fértil do sentimento, e aqui no nosso país mesmo. Dá para entender por que eles falam Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Não existe um país como o nosso. Ele prossegue ainda falando do Vitor Hugo, da Casa de Vitor Hugo. A Casa de Vitor Hugo acaba de editar uma interessante memória que fala sobre aspectos mediúnicos realizados em Paris. E fala também do irmão de Vitor Hugo, que era exatamente a ponte que se fazia com Kardec. O livro é uma excelente publicação, ainda está na língua de origem, mas traz grandes notícias sobre Vitoriano de Sardou, como nós falamos, sobre a metapsíquica e dados complementares, e foi editado pela Prefeitura de Paris. Por falar em Vitor Hugo, está de volta um musical de Vitor Hugo sobre Os Miseráveis, que está ainda nos cinemas ou nos teatros. Nós estamos percebendo que Vitor Hugo continua aquele grande pensador, e esse momento que se levanta a questão dos miseráveis lembra de Jean Valjean e Fantine, que foram personagens célebres consagrados pelo Vitor Hugo. Vitor Hugo realmente é esse grande personagem da literatura mundial, que tem uma ligação muito fértil com o Brasil. Por aqui já trouxe, através de Zilda Gama, um romance, e através do Divaldo Franco também ele repete, mostrando a sua ligação muito grande com o nosso país. Nós estamos falando agora do Moacir Ribeiro Garcia. Moacir Ribeiro, um músico de violão, com passagens pelo conjunto Paz e Alegria, grande sucesso na época em que se fazia presente os auditórios das rádios, no caso, a Rádio Clube Hertz. Com seu irmão Tito, complementou uma dupla de acompanhamento musical e de grande relevo, onde se destaca excelentes desenhos pelos arranjos musicais que fazia, conforme falara o maestro Luiz Puglia. Ele perpetuou-se através da Turma do Sereno, com o encontro de serestas de Franca e região. Agora se perpetua mais uma gravação de um CD que está sendo pelos seresteiros dessa época, para que essa memória musical de Franca não se deixe apagar. A Dona Marília e filhos, o prazer dessa convivência com o Sr. Moacir e um breve despertar para o outro lado da vida. Meus queridos, nós estamos avançando mais um detalhe da nossa organização de vida. Estamos realmente felizes com tantas realizações da nossa cidade. Há um renovar permanente e nós queremos sempre continuar, sempre trabalhando por um mundo melhor. Muito obrigado, até a nossa próxima edição. A seguir, Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que, pela psicografia de Chico Xavier, o jovem Evaldo dirigiu aos seus familiares queridos, especialmente à sua mãe, falando da surpresa ante a realidade espiritual, mas afirmando a fé no futuro. E amor. E tudo passou tão depressa. A felicidade na terra, querida mamãe, é um intervalo para que se conquistem forças para a continuação das tarefas por nosso burilamento. Lembre-me do papai João,
de nossas horas felizes na fazenda e na cidade, no convívio do lar, e fico a pensar se a alegria seria preparação para a dor ou se a dor é a véspera de alegrias maiores. Não quero dizer que estamos infortunados ou que somos vítimas de sofrimentos insuportáveis. Acontece que o tempo de que já disponho aqui na vida espiritual me ensinou a refletir e mentalizar para o bem da família inteira. Peço-lhe calma e fé em Deus nos tempos que atravessamos. Se for possível, continue a senhora mesma, sem mudança, esposa de meu pai e nossa mãe em casa, vivendo na confiança de dias melhores. Tudo está seguindo o curso natural. A fim de que a tranquilidade e alegria se façam bagagem de luz para quantos nos cercam. Lembre-se de mim mesmo. Sei que encontrou o meu desenho feito num instante de meditação. Meditação de menino, é verdade, e criação estruturada com as linhas de uma criança, pois vou contar-lhe agora o que sucedeu. Semanas antes do acidente que me impôs a caída do corpo físico, tive um sonho estranho. Dormi e me reconheci na figura de um homem enérgico e autoritário. Estava cercado de servos que me obedeciam e de pessoas que me observavam com temor. Cheguei a identificar o tempo. Achava-me numa tarde quente, descansando em larga varanda da fazenda, quando enxerguei de longe um servidor furtando laranjas. Não tive o cuidado de ponderar se esse homem havia tomado qualquer alimento durante aquele dia ou se desejava socorrer alguma criança doente. Irritei-me de tal modo que o chicote não me bastou para castigá-lo. Determinei fosse o pobre atado à cauda de um potro selvagem e ordenei que o animal se arrastasse pelo campo, ainda não destocado. Não me valeram súplicas e nem solicitações dele ou de ninguém. O infeliz, em breves minutos, apresentava-se na condição de um farrapo sangrento. Quando os quadros me fixaram profundamente na memória, acordei espantado. Passei o dia amargurado, sem saber a razão. No entanto, as imagens do sonho me perseguiam. Fiz então o desenho não pensando em mim, mas no que vira, fora do meu próprio corpo, experimentando a necessidade de recordar o que havia observado, sem coragem de transmitir o ocorrido a pessoa alguma. A vida se incumbiu de me mostrar que também um animal espantadiço estava à minha espera, que o desejo de apanhar uma tangerina me assomou à cabeça e o choque inesperado no animal me obrigou a cair e ser arrastado até a perder o veículo físico que me servia de corpo para entrar na primeira juventude aqui na vida espiritual. A vovó Amélia se encarregou de me explicar tudo e aprendi por mim mesmo que os nossos gestos são vivos dentro de nós. E quando esses gestos não se harmonizam com o bem que é a lei de Deus, somos compelidos a consertá-los, entendendo alguma coisa da vida. Querida mãezinha, rogo-lhe paciência e coragem, serenidade e confiança. Não se impressione com notícias negativas que lhe venham de Goianésia. Não deixe o papai a sós com as responsabilidades da vida. Temos não só a Eliane que necessita de sua presença, mas também o Evelson e o Evandro, irmãos queridos, aos quais peço
me auxilie na conquista da paz em nosso favor. Mamãe querida, a mulher perdoa sempre. Não fosse pelos sacrifícios das mães, eu creio que o mundo seria uma selva sem traço de organização. Esqueça desgostos e contratempos e guarde o seu coração querido na mesma altura da qual a senhora sempre nos ensinou a fazer o bem que nos seja possível. Tenho procurado reconfortá-la, entretanto, sou quem recebo o amparo de sua bondade como sempre. Continuo sendo seu filho, o seu menino, que lhe tanto dedica amor. Fique conosco sem alteração. Ainda não estou tão forte que não necessite de sua paz, a fim de permanecer tranquilo. Rogo-lhe serenidade, não só por mim, mas também por vovó Amélia e por vovó Anita, que são para o seu filho outras mães pelo coração. Espere em Deus que tudo dê certo, na soma de paz que anseio fazer, com a reunião das parcelas de nossas provas. Sei que as suas parcelas são de lágrimas, no entanto, as lágrimas do coração materno significam perdão e amor. E por isso confio em nossa conta em família, terminará em luz e bênção, segurança e alegria. Mãezinha querida, não posso continuar escrevendo. Muitas lembranças aos irmãos e um grande abraço ao papai João. Com o seu coração querido, deixe o coração de seu filho, que lhe beija as mãos, pedindo a Deus abençoá-la e fortalecê-la sempre. Todo o amor do seu filho, sempre seu, Evaldo. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços de clubes são muito menores, como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras e distribuidoras, em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, que é o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto, oferecendo 4 opções aos associados. Mas o associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como pode também adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores pelo preço atual do clube. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran, ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar mediante o acréscimo de uma taxa de entrega, desde que no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue 16 3721 8282. Ou melhor ainda, dê-nos a alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro Franca. Agora, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. É a nossa prezada ouvinte Carmen Lúcia, do Residencial Paraíso, que ouvirá a resposta à sua pergunta assim formulada. Minha irmã, de 18 anos, apresenta sérias crises que parecem nervosas.
mas especialista da neurologia fez diversos exames e nada foi constatado que denunciasse qualquer doença neurológica. Eu pergunto, o problema dela pode ser espiritual? E se for, o espiritismo oferece solução? Como? Vamos saber isso, minha cara Carmen, em resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Felipe Salomão. A consulta a um especialista dá a existência de um problema de origem neurológica. Parece, pela sua pergunta, que a menina já foi submetida a uma consulta com um neurologista. Seria o caso de se procurar outro especialista para confirmar o diagnóstico. Depois, não tendo origem neurológica, pode ser que o problema tenha origem psicológica e, para tanto, é aconselhável nós consultarmos alguém da área da psicologia e da psicanálise. Por quê? É preciso também dirimir essa dúvida com relação aos aspectos psicológicos, para finalmente caminharmos para o aspecto espiritual. Então nós queremos deixar bem claro que o Espiritismo não desaconselha a consulta aos especialistas. Pelo contrário, só depois de eliminada a dúvida material, a dúvida psicológica, é que partimos para a solução espiritual. E nesse caso, parece que a sua irmã apresenta crises. Esse fato pode ser resolvido tanto com o desenvolvimento mediúnico quanto com o tratamento da obsessão. Por quê? Porque ambas, a obsessão e a mediunidade, têm origem num fenômeno que nós, os espíritas, chamamos de sintonia. Isto é, para que haja mediunidade e para que haja obsessão, é preciso que haja sintonia entre o médium e os espíritos, entre o obsidiado e o espírito que o obsedia. E muitas vezes, quando se desenvolve a mediunidade, resolve-se o problema da obsessão. Por outro lado, quando se trata da obsessão, pode-se resolver o problema da mediunidade. Então, no caso, eliminada a hipótese material da neurológica quanto a hipótese psicológica, resta a hipótese espiritual. E aí temos o tratamento dentro do espiritismo. De que maneira? Através dos passes magnéticos, da água fluidificada e da frequência às reuniões de estudo, para submeter o caso a uma reunião mediúnica séria, de um grupo disposto para esse tipo de trabalho e efetuar o tratamento, evidentemente que sem a presença da pessoa que está sofrendo a perseguição, porque ela iria mais perturbar do que ser beneficiada. Posteriormente, após realizar os estudos do espiritismo e entender o que é que está se passando com ela, sem que ela seja obrigada a tornar-se espírita, porque ela deve ser uma boa religiosa, e nós desejamos que sempre a pessoa continue naquilo que ela está fazendo bem. Não fazemos proselitismo. Então, depois de estudar, de entender o que ocorre com ela, se ela quiser frequentar uma reunião mediúnica, muito ajudará no tratamento. Mas, sobretudo, passe, água fluidificada, reunião de estudos, oração, muita oração, boas leituras, o afastamento de más companhias, tudo isso ajudará na melhoria das crises que a sua irmã vem enfrentando. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou liguem 16 3721 8282 ou ainda enviem um e-mail idefran@idefran.com.br. Emoção e raciocínio. Para distrair-se ao longo da praia, o viajante pede madeira frágil destinada à canoa leve. Contudo, na travessia do mar, requisita o concurso do aço,
na sustentação dos grandes navios. A fim de tão somente alfabetizar-se, o estudante roga semanas breves. No entanto, para senhorear os recursos especializados de uma profissão liberal, gasta quase toda a existência. Para alimentar-se no espaço de algumas horas, a criatura pode valer-se da alface de poucos dias, mas, se deseja apoiar a oficina em que se educa, solicita o favor da peroba, que exige muitos anos para desenvolver-se. A fim de brincar num circo, o homem utiliza estacas à flor da terra em galpões de emergência. Entretanto, ao erguer a casa de moradia, recorre ao prestígio da pedra na garantia do alicerce. Viver bem, segundo a emoção, na superfície das coisas, é atividade comum. Viver para o bem, na profundeza do raciocínio, é obra de raros. Ama-te de energia, se aspiras a vencer a sombra em ti mesmo. Ninguém constrói caminhos de paz e luz sem a firmeza da fé sobre a constância da paciência. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Com essa observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Gratos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet, em tempo real. Digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Serviços de áudio e sonoplastia, Cássio Freires. Imperador. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade e Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.